pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alan Mazari. No vídeo de hoje iremos falar sobre termos direcionais. Os termos direcionais são palavras utilizadas para situar uma estrutura no corpo em relação a uma outra estrutura. Nessa imagem já podemos encontrar alguns exemplos de termos direcionais: proximal e distal, medial e lateral, anterior e posterior, superior e inferior. Além destes, ainda existe interno e externo, superficial e profundo, contralateral e ipsilateral. Vamos iniciar pelo mediano, que são estruturas localizadas na linha mediana. Como exemplo, eu trouxe o externo. Então, o externo ele está localizado na linha mediana, então ele é uma estrutura mediana. De uma estrutura mediana, partindo para a lateralidade, eu posso encontrar estruturas medial, lateral e intermédia. Lateral, mais distante da linha mediana. Medial, mais próximo da linha mediana. E intermédio, ela não está nem tão distante e nem próxima da linha mediana em relação a uma outra estrutura. Eu trouxe dois exemplos. Clavícula, que possui extremidade external, corpo da clavícula e extremidade acromial, e os dedos da mão, numa posição anatômica, uma mão esquerda, onde nós temos o dedo 1, 2, 3, 4 e 5. Eu posso dizer que a extremidade external ela é medial em relação ao corpo, em contrapartida, a extremidade acromial é lateral em relação ao corpo da clavícula. Quanto aos dedos da mão, eu posso afirmar que o dedo número 1 é lateral em relação ao dedo número 2, em contrapartida, o dedo número 5 é medial em relação ao dedo número 4. Intermédio. O corpo da clavícula é intermédio entre a extremidade external e acromial, e o dedo 3 é intermédio entre o 2 e o 4. Outro termo direcional, superior. Superior é algo localizado mais próximo da parte de cima do esqueleto axial. Inferior, mais distante da parte de cima do esqueleto axial, e entre os dois, médio ou média. Exemplos: o coração é superior ao fígado. O fígado é superior ao intestino grosso. O intestino grosso é inferior ao fígado. E o fígado é inferior ao coração. E o fígado pode ser considerado médio entre o coração e o intestino grosso. Outro termo direcional, proximal, distal, médio ou média. Esses termos são utilizados para membros superiores e inferiores. E temos um exemplo bem típico, que são as falanges. Já recebem no seu nome a palavra proximal, médio e distal. A falange proximal, proximal quer dizer mais próximo do tronco. Falange distal, o distal quer dizer mais distante do tronco. E médio não está nem tão próximo e nem tão distal, tão distante. Então a falange proximal está mais próximo do tronco, a distal está mais distante do tronco, e a falange média ela está entre a falange proximal e a distal. Outro termo direcional, anterior, posterior, médio ou média. Anterior, mais próximo da parte da frente do corpo. Posterior, mais próximo da parte de trás do corpo. Médio ou média entre as duas. Num corte sagital de cabeça e pescoço, vou utilizar aqui a traqueia, o esôfago e a coluna vertebral. A traqueia é anterior ao esôfago.
A coluna vertebral é posterior ao esôfago. E o esôfago é médio entre a traqueia e a coluna vertebral. Interno, externo e ainda médio ou média são utilizados para descrever órgãos ocos, cilíndricos ou cavidades. Como o coração é um órgão oco, então vamos utilizar essa descrição. Nós temos no coração 3 camadas: endocárdio, miocárdio, epicárdio. Interno é a região de um órgão oco, cilíndrico ou cavidade voltado para a parte de dentro dessa região. Externo é a parte voltada para fora desta região. E médio entre as duas. Então, o endocárdio é interno, o miocárdio é médio e o epicárdio é externo. Superficial, profundo, médio ou média. Superficial, mais próximo da superfície, profundo, mais distante da superfície e médio ou média entre os dois. Se eu utilizar como exemplo a pele tendo 3 camadas, eu vou dizer então que a epiderme é superficial, a hipoderme é profunda e a derme é média. Se eu entender que a pele são só 2 camadas, onde a hipoderme passa a ser chamada tela subcutânea, neste caso a epiderme é superficial, continua sendo, e a derme passa a ser profunda. Nesse caso não teremos uma terceira camada da pele, que seria a média. Contralateral, ipsilateral. Contralateral é quando uma estrutura está localizada do lado oposto em relação a uma outra estrutura. E ipsilateral, quando uma estrutura está localizada do mesmo lado em relação a uma outra estrutura. Exemplos: o apêndice vermiforme é ipsilateral à vesícula biliar, mesmo lado. O colo descendente do intestino grosso é contralateral ao apêndice vermiforme. Eu trouxe para vocês aqui alguns termos direcionais, suas definições e outros exemplos para fortalecer a nossa aula, tá ok? E ainda trouxe uma atividade de reforço. Eu peço para que vocês façam essa atividade e comentem lá no nosso vídeo, tá ok? Vejam bem aqui, ó. A fossa supraespinal é em relação à fossa infraespinal da escápula. As vértebras torácicas são em relação às vértebras lombares. O músculo tibial anterior é em relação à tíbia. O reto femoral é em relação ao vasto intermédio. O endomísio dos ossos longos é em relação ao tecido ósseo. O pé é em relação à perna. Fico aguardando a resposta de todos vocês, tá ok? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Dê um like, compartilhe esse vídeo entre seus amigos e tenham todos um ótimo estudo.